Qual livro, gente? Atos. Deixa eu perguntar uma coisa. Você já leu o livro de Atos nesse mês? Releia. Se não leu, releia. E se não leu e não se interessou, que Deus mande um raio na sua cabeça para despertar você. E você leu o livro de Atos, que é a história, a nossa história. Atos é a história do nosso começo. Atos é a história dos nossos antepassados. Quando você lê Atos, você entende muita coisa que acontece aqui na igreja hoje. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Nós queremos, a nossa oração é que você nós terminemos esta campanha de Atos. Que você tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus. Intimidade com a presença de que você volte a ouvir a voz de Deus. Alguns crentes deixam de ser cristãos, voltam a ser judeus. E vocês vão ver uma batalha aqui hoje, que a igreja começou a enfrentar lá em Atos 15. Que a igreja começou a enfrentar e fizeram uma assembleia, um concílio. Nós precisamos tomar algumas decisões sérias a respeito do evangelho para os gentios. Como é que eles vão aceitar, como é que nós vamos pregar, como é que vai se dar este relacionamento entre judeus e gentios, entre as leis mosaicas e esse povo gentio que agora não é judeu, mas que também está recebendo o Espírito Santo. Como é que a gente vai tratar isso? Então, é um evangelho contagiante, transformador e apaixonante. Esse é o tema nosso de hoje, tá bem? Nós vamos passear em alguns textos do Atos, mas eu quero chamar você para prestar muita atenção. É uma mensagem curta, rápida, mas para você sair daqui cheio da palavra, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, amém? Sua semana foi boa? Deixa eu dizer para você, a melhor parte da sua semana começa agora. Aqui, hoje, vai determinar todos os outros dias da sua semana. Se você sair daqui entendendo a direção de Deus, o direcionamento de Deus, o querer de Deus, o encher do Espírito de Deus, irmãos, as barreiras podem vir, as lutas podem vir. Você sabe a que você veio, para que você está aqui, o que você está fazendo nessa terra, qual que é o propósito de Deus sobre a sua vida. E se você descobrir o seu propósito, tudo se resolve, está tudo bem. Se procura, você acha uma pessoa perdida, é difícil. Não é? Uma cidade, por exemplo, desse tamanho, de vez em quando você acha uma pessoa que veio do interior e pergunta: olha, eu estou perdido, por onde que eu vou, como é que eu vou? Imagina uma pessoa perdida na vida, não sabe ainda para onde é que vai a sua alma. Nós já sabemos, não é? Então, no capítulo 15 de Atos, gente, está tendo aqui, eles estão tentando resolver essa questão de leis judaicas, de leis de Moisés, e eles chegaram a uma conclusão. Eu quero que você abra lá Atos 15, de 28 a 29, só como introdução. Vamos ler a Bíblia. Hoje nós vamos pregar a Bíblia. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia, se encha da Bíblia, decore a Bíblia, coma a Bíblia, coma a palavra. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, leia a Bíblia todos os dias, leia a Bíblia para o público. No tempo de Timóteo não tinha cada um a sua Bíblia, tinha os rolos, e é só Timóteo que lia para o povo. E agora nós temos a nossa Bíblia, nós podemos ler a nossa Bíblia para os nossos amigos, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos. Nós temos esse tesouro que Deus deixou para a gente, e nós precisamos usufruir desse tesouro. No 28 e 29, NAA. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vocês maior encargo, além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos. Presta atenção. Não precisa seguir toda a lei de Moisés. O que esses homens estão dizendo agora para os gentios que estão se convertendo, eles estão dizendo o seguinte: não precisa fazer a circuncisão, não precisa seguir algumas leis de Moisés que é para o judeu, mas disso aqui vocês precisam se abster. Olha só, das coisas sacrificadas a ídolos, nada sacrificado a ídolo, bem como o sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Essas três coisas foram colocadas para os gentios. E se evitarem essas coisas, farão bem
passem bem. Essa é uma carta que eles escreveram no final da reunião, quando Paulo se levanta, por exemplo, para defender. Tinha alguns judeus que queriam o seguinte: o ímpio se converteu, agora eles precisam virar judeu. Eles vão ter que fazer circuncisão, eles vão ter que fazer tudo como a gente faz e como a gente vive, porque agora eles têm o nosso Deus. E aí Pedro levanta. E como você já aprendeu aqui, que a primeira casa de não judeu convertido foi a casa de Cornélio, onde Pedro dá um testemunho bonito dizendo o seguinte: vocês sabem que Deus me levou na casa de um não judeu. E eu preguei a palavra lá, só que o seguinte: Deus os visitou com o Espírito Santo antes deles serem batizados. Então, o legalismo aqui caiu por terra. E Paulo fala: nós não precisamos levar a cultura nossa para eles, porque Deus os aceitou assim. E nós vamos pregar o evangelho para os gentios, sabendo que é o Espírito Santo que vai fazer a obra. E aqui começa, irmãos, uma caminhada, você vai entender isso, começa uma caminhada muito linda, e nós vamos voltar para Atos 1:8. Para Atos 1:8, então Pedro diz que o Espírito Santo visitou os gentios na casa de Cornélio sem legalismo. Sem legalismo. O que é legalismo, gente? Olha, Jesus salva, mas eu tenho que cobrir a minha cabeça. Jesus salva, mas eu tenho que guardar um sábado. Jesus salva, mas eu tenho regras a cumprir, senão o poder de Jesus não me alcança. É como se nós colocássemos o poder de Jesus em segundo plano. Jesus salva, mas se eu não colocar um terno e uma gravata, e se eu tiver de tênis, eu vou para o inferno. Então esse legalismo cai por terra aqui, e de uma ordem, irmãos, do povo judeu, que era um povo muito legalista. E isso aqui quebraram o pau aqui, gente. Foi briga mesmo, foi discussão, e tinha uns judeus que chegaram lá e falaram: não, tem que circuncidar. E aí eles voltaram, fizeram a reunião, tomaram uma decisão num concílio e falaram: não, esta será o direcionamento. Se Deus não obrigou eles a se tornarem judeus, por que nós vamos obrigar? Se o Senhor o aceitou. Então o Espírito Santo visitou os gentios. Quem somos nós para confrontar Deus? Deus, como é que o Senhor visita essa gente? Você já imaginou? Que loucura. Mas aí o texto vem aqui em Atos 15, de 28 e 29. Pois apareceu, Atos 18, 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu quero introduzir ainda falando deste poder, para vocês entenderem um pouquinho, que nós como igreja, se nós nos tornarmos um grupo social só, a obra do Senhor não vai ser executada, a ordem do Senhor. O propósito da igreja não vai se cumprir. Nós temos que ter este poder. Recebereis poder do Espírito Santo. Que poder é esse, gente? A palavra grega aqui, gente, dunamis, origem de dinamite, algo potente, transformador. Eu transformei aqui este poder em ações da igreja. O que acontece com a igreja cheia do Espírito Santo? É uma igreja corajosa. Este poder é traduzido em coragem, ousadia, sabedoria, discernimento de espírito, sinais e maravilhas, fruto do Espírito. Tudo isso operando na prática da igreja. A igreja se torna essa igreja prática, ela não fica: será que eu falo de Jesus? Mas se ele não quiser Jesus, não importa se ele não quiser, a ordem para você é pregar o evangelho. A ordem para você é falar da autoridade do Espírito Santo de Deus. A ordem para você é usufruir desse poder e com ousadia, coragem, sabedoria, discernimento do Espírito, sinais e maravilhas, pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo. Então, operados pela presença do Espírito que convence, transforma, consola e guia. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo de Deus. Então, este poder, irmãos, nos foi compartilhado por Deus para que se cumpra o propósito da igreja na terra. Vocês se lembram, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Esse revestimento do poder que se deu lá em Jerusalém, ele nos alcançou hoje. E é por isso que nós continuamos como igreja, irmãos, firmes, fortes, destemidos. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, ele contagia, porque se espalha com o poder do Espírito Santo de Deus. Estava conversando ontem com o Will, e a gente estava analisando, mandei para você também, um vídeo do Pondé, um ateu.
falando sobre os benefícios de uma igreja. Olha que coisa interessante. Aí eu até escrevi para o Wesley, falei, miserável não está certo? Miserável é ateu e está fazendo uma análise de um texto bíblico e falando o seguinte, olha, por que esses crentes, por que essa igreja, esses crentes, essa coisa acontece e é uma coisa que parece que é contagiante? Bom, porque ele fala assim, o Brasil não reconhece os seus cidadãos. Uma pessoa lá fora é um número, mas quando ele chega na igreja dos crentes, ele já não é mais invisível. Ele recebe um abraço, ele recebe uma atenção, ele faz parte de um grupo, ele é convidado para trabalhar na empresa de um irmão, ele se envolve, então ele passa a ser, não é? Ele passa a sonhar, o filho casa, a filha arruma um namorado que tem uma conduta boa, e as coisas vão caminhando, e a vida dele vai melhorando. Então ele colocou o Espírito Santo aqui como tudo isso, não é? Então, focado nessa coisa do Espírito Santo, eles vão nesse movimento. Ele colocou só como um movimento, mas o Pondé não está nem ligado no poder sobrenatural de Deus que opera sobre esta igreja, porque a minha fala é o seguinte: todas as ferramentas sociais que governos criam, toda política, toda organização humana e política não chega perto da organização da igreja. A igreja que foi instituída e foi cheia do Espírito Santo lá em Jerusalém, nunca ninguém conseguiu parar. Reinos já foram destruídos, cancelados, partidos políticos já foram exterminados, e tantos movimentos que surgiram humanos não chegaram perto do potencial que existe na igreja de Cristo, e nesta igreja que sou eu e você. Nós precisamos entender isso, gente, do que é que a gente faz parte, porque senão a gente para pelo caminho e começa a discutir política humana, e achando que essas políticas humanas vai mudar alguma coisa, e de fato, não muda. Política é discutida, gente, desde o tempo de Jesus. Perguntaram para Jesus, e aí, de que partido você vai ser? De Herodes? Você vai ser de Pilatos? Que partido que é o seu? Ele falou assim, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo, simples assim. Mas continuando no texto, gente, a primeira lição que eu quero tirar para nós aqui da igreja cheia do Espírito Santo, gente, é uma igreja que prega um evangelho que rompe barreiras. Esta igreja, ela detém essa autoridade, este poder de um evangelho que rompe barreiras. Lá no Atos 10, do 34, e abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável àquele que qualquer nação o teme e o faz o que é justo. Deus não faz acepção. Então, este evangelho rompe barreiras, além das culturas que existem no mundo. O evangelho, ele equipara-nos, ele nos coloca diante de um Deus vivo e poderoso, e nos faz um de fato, sem raça, sem classe social, sem nada disso, sem língua. Ele nos coloca como um povo, a igreja. Então, Pedro aqui era um judeu fiel, criado por acreditar que Deus tinha uma aliança exclusiva com Israel. Pedro, ele achava, exclusiva, mas Deus lhe deu aquela visão, você viu, eu preguei aqui, aquela visão daquele lençol, e Deus começou, através do Espírito Santo, começou a trabalhar o coração e a mente de Pedro. Pedro, você precisa olhar para as outras nações. Não é aqui não é panelinha não, o evangelho não é panelinha, onde Deus mostrou aqui a salvação não era só para os judeus, mas para todos os povos, com aquela visão que ele deu a Pedro. Então, nós pregamos o evangelho, gente, que rompe barreiras. O exemplo mais marcante aqui foi que o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio. E pela primeira vez, nós estamos aqui presenciando, irmãos, na história, o primeiro culto que nós, gentios, fomos alcançados e marcados pela graça e pelo amor de Deus, quando o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio, e aquele povo orou em línguas dos anjos, e em línguas como lá no Pentecostes, lá que houve lá em Jerusalém, e Pedro pôde comprovar, antes deles serem batizados, não teve qualquer tipo de ritual, o Senhor chegou lá e visitou aqueles gentios. O Senhor te visita hoje. O Senhor visita a sua igreja hoje também. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Então, pelo menos nessa primeira parte, que é a igreja que rompe barreiras, o amor de Deus não tem fronteiras culturais.
Fala para a pessoa do seu lado isso, por favor. O amor de Deus não tem barreiras culturais. Para de preconceito bobo. Tem uns crentes que têm tanto orgulho de ser crente, que ele não consegue pregar o evangelho nem viver a graça de Deus. Ele é um crente sem graça. Você já viu crente sem graça? Crente sem graça é crente que não sabe perdoar, crente que não sabe abraçar, crente que fica fazendo divisão, crente que fica com esse negócio de placa de igreja para lá e para cá, com esse negócio que eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, crente sem graça. Mas a igreja, ela rompe fronteiras, e o amor de Deus não tem fronteira cultural. Não, aqui nessa igreja a gente só toca determinado tipo de música, a gente só dá paz para quem veste como a gente. Então, gente, para. Esse não é o evangelho. A salvação não vem pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Essa é outra comprovação que fica aqui declarado por Pedro. A salvação não vem por obras da lei. Ninguém aqui precisa circuncidar. Nós chegamos a esta conclusão no concílio. Vocês vão se abster de carne, de qualquer coisa sacrificada a ídolos, de carne sufocada e do sangue, e das impurezas sexuais. Essas 3 coisas vocês precisam manter a vida de vocês no altar. Isso vai destruir vocês. Essas coisas impedem o Espírito Santo agir no meio de vocês. Então nós já sabemos, espera aí, o que é que impede o Espírito Santo agir no nosso meio? Essas 3 coisas. Então, um evangelho que transforma vidas. É a segunda coisa dessa mensagem. É um evangelho que rompe barreiras e o evangelho que transforma vidas. Atos 9, de 3 a 6. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Um evangelho que transforma vidas. A vida de Saulo, que se tornou Paulo, é uma marca também para tirar da nossa ideia, da nossa falta de fé, que não é possível pregar para determinadas pessoas, que determinadas pessoas nunca vão se converter, tem um coração muito duro, é muito difícil, tem uma compreensão muito firmada naquilo que ele acredita, é um ateu ferrenho, não tem como. Eu vou dizer para você, não existe fronteira, não existe barreira para o Espírito Santo de Deus. O evangelho transforma a vida, seja ela qual for, ele transforma. Saulo de Tarso era um perseguidor feroz da igreja. Ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo a igreja. Olha isso. Tem muita gente fazendo coisa errada aí, gente, acreditando que está servindo a Deus. Tem muita gente fazendo coisa errada aí porque não conhece a verdade e acha que está agradando a Deus. E Deus conhece esses corações, Deus conhece essas pessoas. Mas no caminho de Damasco aqui ele teve um encontro com Jesus. O Espírito Santo operou de forma maravilhosa e sobrenatural. E aquele que era o maior inimigo se tornou o maior missionário de todos os tempos. Espera aí, uma pessoa que perseguia, que não cria, que usava de violência, que era truculento contra a igreja, agora se tornou o maior missionário e escritor da palavra de todas as gerações. O apóstolo Paulo, a conversão de Saulo em Paulo, irmãos, o apóstolo dos gentios, está em Atos 9,15, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Deus tem plano para a sua vida espiritual. Para quem é que você deve levar o evangelho? Para onde é que você vai levar o evangelho? Onde você vai levar e como você vai levar? Deus separou Paulo de uma forma especial para levar o evangelho diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Deus tem um plano um projeto que faz toda a diferença, que faz todo o sentido, quando você volta para a palavra, a respeito de você. Por que você mora no apartamento que você mora? Por que você mora no bairro que você mora? Por que você congrega? Por que você veio aqui nesta manhã? O Espírito Santo não está assim, irmãos, ao léu, não é, talvez eu vou lá falar com aquele pessoal em Jabaquara hoje, se der tempo, se eu tiver assim, afim à vontade. Não, irmãos, o Espírito Santo de Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Ele é o próprio Deus, e Ele está presente o tempo todo, levando você a cumprir o seu propósito. Provavelmente, alguns amigos, alguns familiares não estão convertidos, porque alguém está deixando o propósito de Deus de lado. O propósito de Deus para a vida de Cornélio era alcançar os vizinhos e os amigos, e ele fez por onde? Ele se colocou na brecha, o Espírito Santo conduziu. E nessa parte da mensagem eu deixo aqui 3 conselhos para vocês. Quando a gente fala de um evangelho que transforma vidas, ninguém está longe demais para ser alcançado por Jesus.
Eu quero que você repita isso, eu quero que você grava isso nas tábuas do seu coração. Ninguém está longe demais, repete comigo. Ninguém está longe demais. Bem forte. Ninguém está longe demais para ser alcançado por Cristo. Ah, mas aqueles caras da biqueira lá, aqueles traficantes, aqueles caras que estão com a arma na mão, aqueles ladrão, aqueles políticos ladrão, esses caras já estão no inferno. Ninguém está longe demais para ser alcançado por Cristo. Aqui está a amostra para nós, o maior perseguidor se tornou o maior evangelista, o maior missionário. O evangelho muda até os corações mais endurecidos. O evangelho transforma os corações mais endurecidos. Fica aqui o retrato de Atos 9:15. Deus pode transformar nossos erros em testemunhos poderosos. Irmãos, Paulo é um exemplo da graça de Deus, que transforma o homem de dentro para fora. E essa reunião aqui no Concílio de Jerusalém aqui, é uma amostra que Deus não está interessado no que fazemos. Deus está interessado no que somos. Porque senão Deus teria que descer uma equipe de anjo médico e falar assim, vamos ver aí quem circuncidou para a gente poder dar um carimbo e abrir a passagem para entrar no céu. Deus estava interessado no coração de Cornélio, no coração do pecador, na decisão que eles tiveram em querer servir a Deus, querer amar o próximo. Mas há uma outra lição para nós aqui, gente, que é o evangelho liberta do legalismo. O evangelho liberta do legalismo. Já teve gente aqui na igreja, quando eu vim de terno assim na igreja, eles falaram, nossa pastor, hoje sim o senhor está parecendo um pastor. Vou falar para vocês, eu estou de terno, que ontem eu fui na colação lá na consagração do Neizinho, e eu fui com esse terno, e já estava fora do armário, a gente aproveita, né? A gente aproveita e usa o terno. Não tenho nada contra quem usa terno, eu gosto de usar, em alguns momentos eu uso sim, faço casamento, né? E tal, mas Deus, irmãos, não está interessado na nossa indumentária, o evangelho é um evangelho que liberta do legalismo. Não, vamos ver o tamanho do cabelo do pastor, pega uma régua. Se for cabeludo, não serve para ser meu pastor. Um dos maiores cabeludos Deus usou para destruir os filisteus, chamado Sansão. Imagina o cabelo dele. Você já imaginou? O Ricardo ia ter que fazer exercício para aguentar o peso do cabelo de Sansão. Agora, irmãos, nós temos aqui um evangelho que liberta do legalismo. Coisa gostosa. Que coisa maravilhosa. Que coisa incrível. Eu vou ler Atos 15, 10 e 11. Amém? Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. No Concílio de Jerusalém, alguns queriam impor a circuncisão e a lei mosaica, aos gentios convertidos. Eles queriam impor. E o texto, e o próprio Pedro dizendo, agora, pois, por que tentais a Deus? Pedro estava falando para aqueles homens da lei, o seguinte, por que vocês estão tentando a Deus? Se Deus não cobrou isso deles e o visitou com o Espírito Santo, por que vocês vão cobrar? Por que vocês vão impor? Vocês estão querendo tentar a Deus assim? Vocês estão querendo colocar Deus à prova? Pedro foi muito inteligente nessa defesa. Vocês estão querendo colocar Deus à prova? Então, nesse concílio, irmãos, o evangelho trouxe liberdade. Os gentios não precisavam mais se submeter à lei para serem aceitos por Deus. O sacrifício de Cristo foi suficiente. Amém, irmãos? O sacrifício de Cristo foi suficiente. Três frases importantes aqui neste ponto da mensagem é que a nossa salvação não vem de ritos, mas da graça de Deus.
Não, olha, se não tiver primeiro uma oração, depois a oferta, depois não sei o quê, e não vem de uma liturgia humana, não vem de um modelo humano de ser igreja. Nós estamos aqui, irmãos, dessa forma, nesse formato aqui, por acaso, isso aqui coube bem à nossa nação, à nossa cultura, ao nosso jeito de ser. Mas a igreja continua sendo eu e você. Então, nossa salvação não vem de ritos, mas da graça de Deus. O verdadeiro cristianismo não se baseia em regras humanas, mas em relacionamento com Jesus. Não são regras humanas, é um relacionamento com Jesus. Terceiro, vamos viver a liberdade da graça sem cair no legalismo. Vamos viver a liberdade da graça sem cair no legalismo. Normalmente, o legalismo está envolto às seitas. A gente, quando estuda no seminário seitas e heresias, a gente aprende muito sobre algumas seitas que parecem uma igreja. Mas chega lá, se você não cumprir determinados ritos, Jesus não tem poder para te salvar. Então, cai num lugar de seita. Então, depois da perseguição em Jerusalém, os discípulos começaram aqui a pregar a outras regiões. O evangelho não ficou restrito a um só povo, mas se espalhou pelo mundo. E esta aqui é a maior obra social que já existiu também na face da terra. Todas as ferramentas criadas para tentar tirar a gente da rua, tirar o mendigo, mudar a vida não sei de quem, e tirar o outro da droga, e arrumar um médico para não sei quem. A igreja chega, irmãos, e vai mudando tudo, e vai varrendo, e vai ajudando, e vai abraçando, e vai transformando. Esta é a igreja de Jesus. Filipe pregou para o eunuco etíope. Olha só, uma igreja, gente, um evangelho que se expande sem limites. Filipe foi lá e pregou para o etíope, lá em Atos 8. Barnabé e Paulo evangelizaram os gentios, Atos 13. O evangelho chegou a Roma, Atos 28. O evangelho quebrou as fronteiras. E esse é o evangelho que se expande sem limites e chegou até nós aqui no Brasil. O evangelho não pode ser contido. Ninguém segura o poder de Deus. Ninguém detém esta obra que é obra santa. Tem um hino antigo que a gente canta: ninguém detém. A obra é santa, esta causa é do Senhor. Mas por que a igreja, irmãos, alcançou tudo isso? Por que o evangelho não pode ser contido? Ele se espalha como um poder do Espírito Santo. Ele não pode ser contido porque o poder é invisível, os homens não entendem. O ser humano não entende, mas é o poder de Deus para sustentar algo que começou lá do outro lado, no outro continente, há 2000 anos, e continua tão forte, tão vivo, tão poderoso, que é a igreja na graça, sob a graça de Cristo Jesus, por ter morrido na cruz. Então, nós somos chamados para pregar a palavra em todos os lugares. Para terminar, o Espírito Santo é quem capacita a igreja para avançar. O Espírito Santo capacita a igreja para avançar. Pode ser que no meio dessa mensagem, quando eu falei assim, olha, não existe coração tão duro que não possa ser quebrantado pelo Espírito Santo de Deus. Pode ser que o Espírito Santo de Deus te mostrou alguém. Pode ser que o Espírito Santo de Deus revelou alguém da sua família, algum familiar. Só que você desacredita tanto do Espírito Santo que você não tem nem coragem de pregar para aquela pessoa e falar assim, deixa eu fazer uma oração por você. Não é você, irmãos, é o Espírito Santo. Não é você, não é a sua força, não é a sua habilidade de falar, é o poder de Deus. É o poder do alto. Nós falamos aqui que é sob o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que visitou os gentios na casa de Cornélio, que vai visitar essa pessoa que você está orando e chorando por ela. Então é na graça e na força do Espírito Santo e não na nossa. Eu queria convidar vocês hoje, gente, para fazer mais uma aliança com o Senhor. Uma aliança de assumir esta verdade, que você é um agente de Deus, para divulgar, para pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. E não é sobre a sua força, é sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, vamos ser bem honestos mesmo nesta manhã aqui na igreja. Irmãos, se eu não abraço esta causa, se eu não abraço esse chamado, se eu não confesso que eu respondi sim ao Senhor quando Ele falou, ide pregar o Evangelho, se eu não entendo, se eu não pego esta mensagem e falo, não, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. O que eu estou fazendo aqui hoje de manhã? A não ser sendo uma pessoa egoísta, querendo se livrar do fogo do inferno.
querendo livrar a minha pele da condenação, mas eu não estou nem aí para mais ninguém. A igreja vive, irmãos, porque pelo poder do Espírito Santo somos incomodados a abrir os nossos lares. Nessa sexta-feira nós tivemos reuniões de homens lá na minha casa e nós consagramos 5 novos líderes para cuidar de outros homens. E eu estou entendendo que é o Espírito Santo de Deus que está fazendo isso. É o Espírito de Deus que nos chama, que nos atrai, que nos traz para cá hoje, para ministrarmos com autoridade na vida de outros que precisam. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. E nesse espírito de entender que o Senhor está nos alertando, que nós somos ainda parte daquela igreja primitiva, nós não somos uma coisa que surgiu agora no século 21, não. Nós somos uma sequência de muito sofrimento, de muita entrega, de muita dor, de muito sacrifício, de muito trabalho árduo, de muita perseguição. É por isso que nós chegamos aqui. E eu queria perguntar nesta manhã, quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, levanta a sua mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos orar juntos, igreja? Vamos ficar de pé? Você que quer ser cheio do Espírito Santo, eu vou dizer uma coisa para você. A prática, irmãos, da oração é o grande caminho. O que nós vamos fazer aqui hoje aqui no altar, não vai acontecer nenhuma mágica. Não vai nem ter um toque mágico, não. Mas vai ser uma aliança que você vai fazer. De buscar o Senhor todos os dias. De orar todos os dias, de ler a palavra todos os dias. E de ser igreja contagiante, viva, atuante. Que ministra a palavra a tempo e a fora de tempo. Sabe o que acontece com esses crentes, gente, que ministram assim, que vivem assim? Ele não vive roendo a unha preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, como que vai ser o futuro, como que vai ser amanhã. Sabe por quê? Porque já existe uma promessa implícita nesse obedecer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas eu vos acrescentarei. Qualquer coisa além disso, irmãos, é falta de crer que Deus de fato vai abrir a melhor porta de trabalho. Deus vai sustentar você no melhor emprego. Quando Deus te mudar de empresa é porque Ele tem outros povos para alcançar. Ele tem outros propósitos com você. Deus sabe o que faz. Deus não erra. Deus não erra. Você que levantou a sua mão, vem aqui para o altar, vamos orar juntos. O Senhor está aqui, o poder de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. E nós vamos ver, irmãos, as marcas do Senhor nesta igreja em nome de Jesus. Nós temos orado, nós não queremos mais cadeiras vazias nesta igreja. Nós não queremos mais espaços vazios nesta igreja. Nós não queremos mais essa galeria com espaços tão vazios aqui. Nós queremos gente salva aqui dentro. E essas pessoas vão ser salvas quando nós formos cheios do Espírito Santo. Quando nós entendemos que essa bandidagem que está aí fora, essa criminalidade, essa insegurança, essa economia quebrada, essa miséria que está varrendo o nosso país, quando nós entendemos que a igreja, irmãos, entra neste vácuo para trazer uma resposta para tudo isso, nós vamos marchar com coragem. Nós vamos marchar com entendimento, sabendo o seguinte, é cheio do Espírito Santo, que eu vou fazer a mudança de um a um. Começa com o seu vizinho, começa com o menino que você conhece lá na escola, começa com alguém com alguém da sua família que está precisando de oração, começa com o seu prédio, naquele prédio quantas pessoas estão vazias, agoniadas, angustiadas, esperando um salvamento, como Pedro visitou Cornélio. Quem sabe você é o Pedro da vida dessa pessoa, quem sabe tem alguns Cornélios lá no seu prédio, esperando que você tenha uma visão de Deus. E você está com os ouvidos fechados, porque você está preocupado com as coisas dessa terra. Mas o Espírito Santo de Deus fala com você hoje: invoca-me, e eu te responderei. Eu anunciarei a você coisas grandes e belas, que você ainda não conhece, você ainda não sabe, você ainda não experimentou. Foge dessas batalhas humanas, dessas batalhas medíocres. Entra na batalha de Deus, entra na batalha do céu, entra na batalha da salvação da humanidade. Você precisa entrar numa batalha maior. O marasmo é porque você não está batalhando. A tristeza é porque você não está sonhando. Venha sonhar o sonho de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pare com a pessoa que está do seu lado aí. Pai maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, na autoridade de ministro do Evangelho, Pai,
Eu me coloco aqui, Senhor amado, como qualquer um desses irmãos, Pai. Ó Deus, rogando a Ti, pedindo a Ti que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, pedindo a Ti que o Teu Espírito Santo venha fazer, Senhor amado, mudanças e transformações no nosso meio, pedindo a Ti, Senhor amado, que os corações sejam quebrantados, que haja mudança de vida, que haja mudança de caráter, que haja transformação, Senhor amado, ó Deus, de cultura, Pai, que a nossa cultura, Senhor, do Netflix, que a nossa cultura da internet seja quebrada hoje em nome de Jesus, e que a cultura do céu se estabeleça no nosso coração, na nossa mente, no nosso comportamento diário, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo seja derramado, que o Teu Espírito Santo enche o coração dos Teus filhos, que cada um aqui abra o espaço, Pai, para o agir de Deus, para o agir do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Pai, nós somos, Senhor amado, ó Deus, os rebentos, Pai, nós somos a colheita lá de Atos 2, Senhor, nós somos os gentios, Pai, que fomos alcançados com amor, com lágrimas, com choro, com sofrimento, por aqueles homens de Deus, e nós não queremos, Senhor amado, deixar as nossas próximas gerações sem esta unção, Pai. Nós não queremos ser mais um grupo de europeus que se esqueceu do céu e só pensa na terra. Nós não queremos ser, Senhor amado, um grupo de capitalistas que só pensa, Senhor amado, no ter. Nós queremos, Senhor amado, vislumbrar, Senhor amado, as coisas do alto. Queremos vislumbrar, Senhor amado, a vontade do alto. Queremos vislumbrar, Senhor amado, os sonhos de Deus para a nossa nação, os sonhos de Deus para o nosso povo, os sonhos de Deus, Senhor amado, para os nossos jovens, para as nossas famílias. Em nome de Jesus nós ministramos, declaramos, Senhor amado, que o Teu Espírito Santo seja derramado agora, Pai. Derrama, Pai, do Teu Espírito, derrama, Senhor, do Teu Espírito. Visita-nos, Pai, visita-nos, Senhor, visita-nos, Senhor, de forma extraordinária, de forma sobrenatural. Visita esses homens e mulheres, Pai, que se colocam aqui. Visita, Senhor amado, nós repreendemos toda seta maligna, toda mediocridade, toda obra do inimigo, Pai, que tenta impedir os Teus filhos, Pai, caminharem contigo. Em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que o Senhor pode fazer algo novo. Ó Deus, queima todo o pecado, queima toda a injustiça, queima toda a depressão, queima toda a angústia, queima, Senhor amado, todo o fracasso, pensamento de fracasso, e traga, Senhor amado, a vitória. Traga, Senhor, a unção. Traga, Senhor amado, o gozo do Espírito Santo de Deus para a Tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome, Senhor. Amada igreja, aqui é o pastor Bruno. Chegamos ao momento do nosso ofertório. Eu quero compartilhar com vocês uma breve passagem da palavra de Deus. No livro de Gênesis, conta que Abraão, antes mesmo da lei de Moisés existir, ele devolveu a Deus o dízimo de tudo aquilo que Deus havia dado a ele, estabelecendo assim o dízimo como um princípio bíblico. E mais à frente nós vemos também a Bíblia falar sobre o princípio da oferta, como uma forma de expressarmos a nossa gratidão por aquilo que o Senhor tem nos dado. E neste momento eu quero te convidar a contribuir com um coração grato, com um coração generoso, com um coração fiel, e a participar deste momento tão maravilhoso de entregarmos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você pode fazer isso acessando o QR Code que vai aparecer na sua tela e devolvendo a Ele o seu dízimo, entregando a Ele a sua oferta. Que Deus te abençoe.